Pronto. Boa noite a todas. Maria Elza, Perla, estamos aqui realizando esse podcast sobre os desafios da cultura popular na zona rural, nos assentamentos da reforma agrária. E aí as convidadas são Perla Alves, que já trabalhou no projeto de ATER, Assessoria Técnica e Extensão Rural, assim como Maria Elza também, que trabalharam junto comigo na ATER, e a gente vai aí discutir hoje sobre os desafios da cultura popular nos assentamentos da reforma agrária e também na zona rural como um todo. Boa noite, Perla. Boa noite, Maria Elza. Boa noite, Wendel. Então, Elza? Boa Oi, noite, Wendel. Elza. Boa noite. Maria Elza, hoje nós estamos passando por um momento de verdadeira desastre, né? Seja na área política, seja na área de saúde, né? Com essa epidemia que assola aí, né? O mundo, né? E aí a gente que já sofria, né? Com a cultura popular sendo deixada de lado, sendo não é tanto deixado de lado, né? Porque a gente acompanha aí as mudanças da cultura no geral, mas a gente percebe que, principalmente na zona rural, a gente está perdendo muito. O que é que você acha? Qual é a sua visão, Perla e Elza, de por que a nossa zona rural, por que hoje a cultura popular, que antes, né, era tão forte na zona rural, hoje a gente pouco se vê cultura popular. Até estava comentando em off com Elza que a cultura popular hoje se resume a cavalgada e vaquejada, né? E não passa disso na zona rural. Então, Wendel, você me escuta, né? Como foi colocado, né, por você mesmo aí, essa questão que nós estamos sendo afetados, né? Assim, o nosso momento atual, ele é um momento de muitos desafios. E com relação à cultura popular, a gente já vem passando por uma série de situações em que nós estamos perdendo, né, muitos aspectos da nossa cultura. E aí a gente sabe muito bem que quando se trabalha cultura, muitas vezes tem aquele olhar mais para a questão do urbano, né, do que da cidade, da sede. E muitas vezes se esquece das práticas, das vivências, do cotidiano das comunidades camponesas, né? E a gente percebe que essa falta desse olhar para essas culturas tem trazido vários prejuízos. E uma outra questão é que hoje o campo tem se misturado muito com a cidade. Antes, né, assim, a gente via uma certa diferença, por exemplo, entre o jovem do campo e o jovem urbano. Hoje, essa modernização, esse acesso fácil às tecnologias todas. Então, a gente percebe essa perca também, inclusive a perca da identidade, não só da cultura, não só da identidade cultural, mas a identidade mesmo de pertencimento camponês. A gente tem percebido que isso tem acontecido, o que é uma pena, né? Assim, porque infância e juventude rural é uma coisa maravilhosa, né? E a gente tem percebido que isso tem se perdido por falta realmente de incentivo, mas também pela questão mesmo dos acessos todos que são dados e uma negação. Muitas vezes a gente já cresceu ouvindo que o que é rural é atrasado, né? E aí a gente perde no meio desse caminho. Mas aí é só para dar esse pontapé inicial. E aí, Perla? Então,
Eu não, assim, eu avalio, como a Elza falou aí, essa mistura que a gente não consegue mais identificar, né? Porque antes a gente identificava mais. Eu, como passei por um período da minha vida profissional sendo em sala de aula, né? Sendo professora do ensino fundamental, e dava para a gente perceber as diferenças assim, relacionadas à questão até do comportamento, né? Da forma dos jovens do campo e da cidade a gente distinguia. Hoje a gente não distingue mais. E, assim, para mim, como a cultura é uma coisa que tem, é um conceito tão amplo, né, que se a gente for avaliar a cultura, que não é só a questão, como a Elza fala, a questão só o aspecto cultural mesmo, pegando a palavra, mas como um conjunto geral de tudo que está relacionado à cultura, crença, costumes, tudo que representa um determinado grupo. E aí, quando a gente vai para o campo, a gente vê que cada dia mais, né, as tradições, a questão dos costumes, que você colocou aí no começo, que está se resumindo em poucas coisas, né? Assim, você citou a cavalgada, a vaquejada, que isso aí são eventos que, devido, né, ter um respaldo também econômico, ainda permanece. Mas, assim, a cultura do forró, por exemplo, a gente está vendo que está perdendo cada dia mais espaço, né? Porque a cultura de massa, né, que é o que está disponível, a gente vê que a cultura popular ela sobrevive, né? Ela sobrevive diante de uma cultura de massa que está disponível nas redes sociais, que está disponível nos meios de comunicação, e a comunicação como uma, é um dos principais veículos, né, para a gente segurar essa cultura, para a gente resgatar essa cultura. A gente não vê isso acontecer. Então a gente vê exemplos assim bem próximos da gente mesmo, porque está aí um incentivo à cultura, que é dessa lei Aldir Blanc, e a gente não vê projetos direcionados para o público rural, né? A gente não vê projetos relacionados para a juventude rural. A gente não vê projetos relacionados para as mulheres do campo, para os homens do campo. Então, eu acho que o desafio mesmo é a gente conseguir implementar política pública para esse público, que é o público do campo, uma coisa que a gente já vem discutindo isso há muito tempo e bem antes do desmonte que está acontecendo nesse governo, né? Porque esse desgoverno, para ser mais fiel, esse desgoverno não tá, nem está valorizando a cultura no geral, né? A cultura mesmo, nem a cultura de massa mesmo ele valoriza, que dirá a cultura popular, né? Então, acho que para a gente né, suprir aí as necessidades, né, do público camponês mesmo, precisa muita coisa a se fazer, porque a gente não vê programa de televisão voltado para o campo, a gente não vê programa de rádio voltado para o campo, a gente não vê nenhuma iniciativa de governo, seja lá a esfera municipal, estadual, federal, a gente não vê nenhuma política ou projeto ou programa, né, direcionando essa questão do campo. E aí, quando a gente pensa, a gente está falando aqui de cultura, mas aí, se a gente for relacionar outros segmentos, como, por exemplo, a educação, o que é que a escola oferece para os alunos que são do campo? Né? Não tem, não tem projeto que seja que puxa ali aquele resgate, porque assim, só se trabalha a cultura nordestina, a cultura do homem do campo, do sertanejo, quando é no folclore, quando é em datas específicas como São João. Então, não é uma coisa que é rotineira, não faz parte do cotidiano.
E aí a gente vê não só em assentamentos de reforma agrária, mas como toda a zona rural, onde você chegar, se tiver um bar, um restaurante, ou qualquer coisa do tipo que reúna pessoas, está passando ali um funk, está passando ali um sertanejo universitário, está passando um brega, mas não passa um forró pé de serra, mas não passa um pouco de roda, mas não passa um baião, entendeu? Pois Então, é, assim, eu acho que o desafio mesmo é a gente sobreviver a tudo isso e, de alguma forma, em algum espaço, resgatar a identidade do campo, porque, como a Elza falou, está se perdendo. é, E se perdendo a identidade do campo, não vai ter como se trabalhar a cultura, não, porque eles não vão se reconhecer, né, dentro daquela cultura. Já está se perdendo, eles não estão mais, não têm o pertencimento daquela cultura. Então, o jovem do campo, por exemplo, ele não quer mais parecer um jovem do campo, ele não valoriza as coisas do campo. Isso ele não tem culpa, ele não está sendo é, incentivado para valorizar, ele não está sendo trabalhado para valorizar a cultura que ele tem. Eu acho que é por aí. exatamente. E assim, eu acho que vai além, né? Hoje, o campo, eu estou morando no campo e estou vivenciando isso. Antigamente, você via assim as crianças querendo ajudar os pais, seja na roça, na lida. Hoje, depois que pega um celular na Oi? mão, acabou. E aí tem um exemplo aqui que eu acho que Perla chegou a conhecer. João, Wendell? oi, tá me ouvindo não? Oi, Perla? Wendell? Ué, eu tô falando, você não tá ouvindo não? Elsa, tá me ouvindo? Estou Alô? sim. Pois é, por que que você não tá ouvindo, Perla? Oi, Perla? Eu acho que o problema é com Perla, viu, Elsa? Você tá me ouvindo, Elsa? Eu estou, você me escuta? Pronto, eu tô te escutando. Eu Então, não eu estou vou. ouvindo ninguém. Então, eu acho que tu fala com ela aí no WhatsApp que o problema é com ela, né? Não é com nós. A gente escutou ela falar tudo. Mas enfim, Aham. o grande, como eu estava falando, a gente há 15 anos atrás, a gente escutava, há 20 anos atrás, escutava um Cavaleiros do Forró, um Aviões do Forró e dizia assim, forró de plástico, né? E a gente achava que, tipo assim, Uhum. já tava fora, né, do enquadramento, do forró, do triângulo. Aí hoje, uma coisa que eu não consigo entender, eles misturaram o funk com um tal de piseiro, com... E aí diz que isso é... Eu não sei. Eu não consigo entender nem dizer o que é. Mas a gente vê a força ainda da cultura popular quando vê um cantor jovem, né? Um menino que é da zona rural, que é se eu não me engano, é João o nome dele, que está fazendo o maior sucesso, João Gomes. João Gomes. E ele tem uma voz, né? E tem aí o jeito moderno, mas você vê que ele é João um Gomes. menino de origem ainda rural, né? Mas aí quando você anda, quando você conhece as pessoas aqui, Sim. pela falta, viu, Elza, não é só do incentivo na cultura, é do incentivo no campo. Porque se as pessoas tivessem o trabalho no campo valorizado, talvez elas também se fixassem mais. Hoje aqui, o grande problema é quem vai ficar na zona rural, quem vai ser o agricultor familiar do futuro. Porque pela zona rural hoje, quem você encontra trabalhando são os idosos. Os jovens estão vendendo roupa no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, estão indo vender panela, vender outras coisas. Ninguém quer a luta do campo. Por quê? Porque é uma luta pesada também, né? E aí prefere ir lá
conhecer, viajando, estando em outros lugares. Eu acho que isso também prejudica muito, porque desvincula, né? A pessoa saiu do vínculo dela e aí traz as novidades, e aí é essa modernidade que você vê aí. Hoje no campo ninguém mais estranha, brinco na orelha, né? As roupas, né? Enfim, não tem mais como você diferenciar um jovem do campo do jovem da cidade. E, infelizmente, a gente perde muito, tipo, na minha infância, as férias eram no sítio, era ir para o sítio, era pescar. Hoje, né, não existe as brincadeiras que antes vocês viam, né, as crianças na rua soltando pipa, peão, jogando bolinha de gude, né, bila e tal. Hoje também não se vê, né? Então, na verdade, o negócio é sistemático. Eu acho que no futuro só gravações, só conversas, né, com histórias que vêm sendo contadas, né, a gerações, que também se encerrou, né? Eu ainda carrego algumas histórias que minha avó me contava no sítio, né, à noite, para a gente dormir, de Pedro Malazarte, né, essas coisas de encantamento, né, da Serra Encantada, lá em Patos. Eu sou de Patos, Perla também, e tem um aglomerado de serras que, se eu não me engano, chama-se perto de Quixaba, Perla. Como é o nome daquelas serras? Issenberg? Não, aquelas Os serras que Issenberg? tem lá perto de Quixaba. As Issenberg. preacas. As As preacas. preá, que é. Pronto. Meu tio-avô me dizia que aquilo era um castelo encantado e que tinha uma alavanca e que o homem tinha que puxar aquela alavanca para aquela serra voltar a ser um castelo e ele casar com a princesa. Olha só a criatividade, as coisas que as pessoas, né, com histórias, né, que se desenvolvia. E hoje? Não, hoje você chega no sítio, o pessoal está com a televisão ligada ou cada um com seu celular, né? A internet chegou na zona rural também. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Então, e aí, Elton? Vamos dar continuidade? Eu acho assim. Eu acho assim. Eu não acho errado, porque assim, se a gente for pensar né, falar assim, não, se for falar não a favor da tecnologia, a gente está sendo contra a ciência, né? Eu sou totalmente a favor da tecnologia, eu sou altamente, puramente, perfeitamente, tudo de mente a favor da tecnologia. Eu acho que a zona rural ela tem todo o direito de ter tudo que a gente tem. O problema que eu acho é, por exemplo, como você colocou aí, quem serão os agricultores familiares do futuro? Pronto, é o erro, porque assim, a tecnologia não é errada. A forma como a tecnologia chega é que não está correta, entendeu? Porque assim, é lógico, a gente está no século XXI, eles também têm o direito de ter a tecnologia que todo mundo tem. Só que essa tecnologia não está sendo utilizada a favor do campo, entendeu? Como nunca foi. Então, é um projeto de acabar mesmo com a questão do rural, entendeu? É um projeto assim que eu vejo que como de não valorizar mesmo a figura do homem do campo, não valorizar mesmo o que o campo tem de bom para oferecer, e nada é feito, porque, assim, lógico, qual é o jovem consciente, inteligente, que vai preferir, né, um trabalho menos cansativo e mais rentável do que o trabalho no campo, super cansativo, né? Sem recursos, e um trabalho que você vê que o lucro é pequeno, que é o que a gente conhece, a gente sabe. É muito trabalho para pouco lucro. Então, qual é o jovem hoje
século XXI, com toda a tecnologia disponível, que vai trocar, né, um serviço que ele vai trabalhar pelo menos pouco e vai ter um lucro maior do que trabalhar no campo. E muitas vezes trabalhar para o pai, que não vai dar nada em troca desse trabalho. Então, é uma coisa assim, é tão complexa essa questão do campo, é tão complexo porque assim, a gente entra na questão cultural e ao mesmo tempo, como você falou, vai além, porque assim, o cultural é tudo aquilo que a gente vê que, né, que a gente resgata desde lá dos avós da gente, eu também tenho família que tinha sítio, eu também cresci passando férias no sítio, eu também tive uma vivência de ouvir meu avô contar história em noite de lua. Meu avô tinha uma olaria, e que no tempo que era para queimar as caeiras de telha, de coisa lá, juntava os netos tudinho em volta de uma fogueira e era histórias e mais histórias assustadoras, entendeu? Coisas e causas e mais causas. E assim, a gente não vê mais isso acontecer porque o tempo mudou, as coisas mudaram. Antigamente não existia, mal existia energia elétrica, né? Hoje, todos os sítios têm energia elétrica. Todo mundo tem disponível uma televisão. Todo mundo tem disponível um celular com internet. E aí fica complicado você segurar a presença de um jovem numa história ali, que muitas vezes os próprios adultos não têm mais nem coragem de falar, de juntar, de reunir. E, assim, para juntar jovem, aí é que é difícil mesmo. Se a gente não consegue mais segurar tradições nem com os adultos que cresceram e se criaram e vivem no sítio, imagina com os jovens, que criam o asa rapidinho, que tem tudo disponível no celular, que tem tudo disponível aí, né, na tecnologia, aí o desafio aumenta, né? Por isso que, assim, se não tiver um olhar, eu acho assim, se não tiver um olhar que entre nessa questão do cultural, da identidade do campo mesmo, assim, como política pública para segurar o povo do campo no campo, a gente não vai conseguir. Porque até as escolas que existiam no campo já foram desativadas. Por aí se tira. Os alunos do campo vão todos para a cidade. Porque pelo menos o ensino fundamental era para ser no campo, mas a gente não tem mais isso. Todo mundo vai para a cidade logo cedo. Aí já começa a questão da transformação ali, em contato com outras pessoas do urbano. E aí começa a mistura mesmo de cultura, a mistura de informação, a mistura de tudo. E aí, eu não vejo saída mesmo se não for pensando, planejando política pública para essa área, porque eu não consigo enxergar saída, porque se a escola não oferece, né? Se a escola não oferece um conteúdo que faça com que aquele jovem do campo valorize as tradições dele, quem é que vai fazer isso? Se boa parte do tempo o jovem passa na escola, os que ainda frequentam a escola. Se a própria escola não consegue oferecer conteúdo que, né, fortaleça, que valorize o ambiente que aquele jovem vive, se não existe política pública facilite o trabalho do agricultor, que injete recurso para o desenvolvimento desse agricultor. Não tem como você, né, resgatar a cultura num ambiente que não tem sequer o que comer. Uhum. Agora sou eu, Wendel? Pode ficar à vontade. Vocês me escutam? Wendel? Estamos te escutando, Elza. Ok. Não, eu concordo com a fala de Perla, essa coisa de
precisa-se ter investimento no campo, né? Isso aí é um fato. E é uma necessidade, é uma realidade. Porque eu acho que a primeira cultura é a agricultura, é a pecuária, né? Wendel? Assim, Tô eu não estou me ouvindo. referindo, a fazendas, não. Eu estou me referindo àquele agricultor a agricultora que ela tem as pequenas criações, que tem a sua vaca de leite. Então, assim, eu estou me referindo a esse perfil aí, que foi o perfil em que eu fui criada, né? Nasci e me criei na roça, e eu percebo que até isso está se perdendo nas comunidades rurais, né? Aquela coisa da substituição do alimento sagrado, como a gente costuma dizer, né? Pelo aquele que é industrializado. E aí, as facilidades também foram levando a isso. Não só a falta de terra, mas também aquilo que Perla trazia. Bom, eu vou criar para depois eu não ter a que vender, né? Então, assim, eu vou ter tanto trabalho criando um animal para depois eu ter dificuldade de vender, ou eu vender barato, as pessoas não valorizam. A gente passa por isso. Eu crio animais no sítio. Sim, eu me divido entre campo e cidade. Então, o meu momento campo é cuidando dos meus animais. Assim, e a gente percebe a desvalorização que traz para a gente isso. E se você não for insistente, você não consegue tirar um pouco a sua renda do campo. Mas, assim, muita coisa se perdeu. E aí, por essa desvalorização total do campo, né, da zona rural, a gente foi perdendo. Eu estava lembrando aqui o tanto de coisas, de atividades que a gente tinha. Por exemplo, na minha infância, lá em Triunfo, lá na comunidade rural, o tanto de atividades que nós, crianças, adolescentes, depois jovens, a gente tinha, que hoje a gente não tem mais. Atividades culturais, sim, assim, como cantorias de viola. Hoje em dia é uma coisa mais difícil do mundo. Tal dia vai ter a cantoria naquela casa. Então, antes era uma coisa mais comum, se celebrava os aniversários com uma cantoria de viola, as datas comemorativas tinham um violeiro. Então, isso foi se perdendo. As próprias tertúlias, que eu não sei como era que vocês chamavam na região de Patos, mas assim, lá aqui em Triunfo, a gente chamava muito de as tertúlias, que era ligar um som, uma vitrola, né? Que os nossos pais já faziam isso, que os meus irmãos fizeram, e que eu ainda acompanhei um pouco isso, que era chegar numa casa onde era uma festa, ligava um som e os jovens se divertiam, né? As brincadeiras de roda, as novenas, muitos jovens esperavam o mês de maio, por exemplo, para participar das atividades religiosas naquela comunidade. Era uma forma também de se reunir, né? Os banhos de açudes. Então, assim, isso também tudo foi se perdendo. O açude da comunidade ele foi sendo substituído por um balneário X, né? Eu não estou dizendo que eu Wellington, sou contra. Hã? Oi? Wellington, Exato. Isso mesmo. eu queria até falar um pouco sobre uma cidade, né, que tem assim uma cultura, é uma cidade da nossa região aqui, né, da nossa micro-região, que é Poço José de Moura, né? Eu já fui lá 2 vezes, lá tem um reisado, lá tem... Então, mas por que que lá é forte? Porque desde o princípio, né, do José de Moura, né, que ele, que é o grande, né, lá tudo é José de Moura, né? Ele tinha essa paixão. Aí para você ver como que é diferente, como ele, a personalidade que deu nome à cidade, era uma pessoa que gostava e incentivava, então as coisas lá ainda está mais forte, né? E eu acho que o que precisa-se mesmo é ter uma visão e uma e o agronegócio é quem quer acabar com o pequeno, com a agricultura familiar. As pessoas hoje veem a zona rural como um lugar de uma moradia tranquila. Hoje eu posso dizer para você que nessa pandemia, o que se construiu de casas na zona rural, né, é enorme, mas não são pessoas que vão na, na luta do campo, você está entendendo? E falta aí do governo muita coisa. Aí tem um diferencial. E falta do governo muita coisa. Tem um Sim, diferencial. As famílias que eram camponesas, elas não conseguiram se manter no campo, algumas delas. Famílias camponesas não conseguiram se manter no campo.
E hoje, quem é que está ocupando esses espaços que eram dessas famílias? Pessoas da cidade que conseguiram um certo capital e estão investindo em construir uma casa de final de semana. Então, geralmente, essas casas ficam fechadas durante a semana, mas no final de semana ela está ali porque fez um tanque, uma piscina, alguma coisa do tipo. Então, assim, aquela coisa que eu falava, que o banho de açude foi sendo substituído, né? Os jogos de futebol trocado pelas academias, aquele sonho todo de ter o corpo perfeito, que aí até que ponto a gente é perfeito, né? Mas, Pois enfim, é. Tem uma academia aqui, grande, questões, né? enorme, aqui no sítio Cocos. Você sabia? É enorme a academia. Eu já passei em frente, eu já vi isso também, né? Então, é, coisas assim, era muito comum em cada sítio ter dois, três campos de futebol. As meninas treinavam num horário, as meninas em outro, de repente juntava meninos e meninas. Então, isso foi se perdendo também, né? Mutirões, as contações de história. Tinha teatro na zona rural, no tempo dos meus pais, depois a gente nem sabia que aquilo era teatro, que o nome era esse, mas eles faziam dramas, que eram dramatizações de peças a partir de histórias contadas em cenário, né? Então, isso se perdeu, né? Na zona rural, ontem, como Perla colocou, antes, como Perla falou aí, uma queima de tijolos, um fogo de caeira, era um dia de festa naquela comunidade. As pessoas se reuniam, todo mundo se preparava para aquele dia, porque lá ia, né, ia ter encontro de pessoas, de famílias, enfim. Então, perdemos tudo isso. Então, manter a cultura... Eu não sou contra de jeito nenhum, eu não sou contra as tecnologias. Eu acho que todas as pessoas têm direito a ter acesso a essas tecnologias. E aí, a gente não O pode problema, acessar sabe o que é, Elza? O perdendo, problema é que as pessoas que têm né? acesso, para ter acesso à tecnologia, elas deviam ter mais, porque a tecnologia é ótima, você ter a internet hoje, né? Então, é maravilhoso. Ah, tu fez isso como? Ah, eu vi um vídeo na internet e fiz. Então, tem o lado positivo, mas o lado positivo é pouco procurado, né? Na verdade, eu acho que é a questão cultural do brasileiro. Você está entendendo? O Brasil, as pessoas, né, não querem mais nada que dê trabalho. E não precisa ter trabalho também. Com a nova tecnologia hoje, né, eu cheguei aqui e ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou roçar esse mato aqui ao redor de casa e tal? Hoje tem uma roçadeira a gasolina, né? Então, quer dizer, a vida também se facilita. Mas tem o problema que Elza falou, da falta de valorização dos produtos do campo, né? Ah, lucro pouco. Eu digo para você que eu estou morando aqui há um ano. Se fosse para mim viver do campo, nós não estávamos mais nem aqui, né? Mas, assim, a Sim. gente, por questões de um modo de vida, né? Porque o modo de vida do campo é E maravilhoso, assim, né? A vai ter saúde. retorno, lento. Pode continuar, Elton. Ah, tá. Não, eu disse é modo de vida, claro, modo de vida que é o fator principal. Mas também tem a questão de que você está investindo para depois você ter, né, um retorno disso. E muitas pessoas querem as coisas mais rápidas, né? Assim, eu não tenho paciência. Muita gente diz assim, não, mulher, não tem paciência, não. Eu não tenho, quando eu comecei com a questão das galinhas. Ah, galinha de capoeira dá muito trabalho, até as galinhas botarem ovos e tal. Aí hoje o que é que eu faço? Eu uso a tecnologia a meu favor. Eu divulgo que a gente tem ovos disponíveis e a comunidade compra, ou eu trago, atendo clientes em forma de delivery. Então, assim, usar a tecnologia a meu favor sem prejudicar uma tradição que é criar galinha de capoeira, né? Mas, Exatamente. assim, Exatamente. isso é para quem, assim, consegue assimilar a questão do alimento, né? Porque a questão de estar alimentado é diferente de você estar de barriga cheia. O, Então, o, a gente o Elza, precisa ter toda essa... só para você ter uma ideia, eu fiz uma pequena horta aqui em casa e a gente produz uma diversidade, coisa que as pessoas nem imaginam que possa se produzir, né? Tipo cenoura, rabanete, né? Berinjela, né?
Então, assim, eu chamo a minha horta de meu laboratório, porque, por enquanto, eu estou produzindo Uhum. apenas para mim e para a família, né? A família da cidade, que a gente faz o... E aí eu acho que remonta muito à tradição, o escambo, né? Então, eu levo as Sim, coisas para lá e, e, e aí traz outra. tem ajuda de lá também, né? Então, assim, banana, né? É, E eu tô assim, como você falou, investindo, né? Investindo. Sim, e tem é. que ser assim. E aí meu plano é usar a tecnologia. Eu quero 10 clientes de feira, uma feirinha completa. Eu coloco aqui o que tem essa semana e as pessoas fazem a feira delas aqui e eu entrego. Esse é o meu projeto, meu plano no futuro, sabe? Com horta, né? Porque, na verdade, a gente tem que ter a diversidade, né? Tem que criar a galinha, tem que criar o bode, e aí a variedade, porque essa variedade serve para alimentação. Você não vai plantar coentro só para você. Coentro você planta logo um canteiro grande, e aí eu digo para você, hoje você vende coentro melhor no sítio do que na cidade. Você acredita nisso? Que as pessoas não plantam sequer coentro. E eu plantava aqui, o menino saía para vender, vendia 20 molhos de coentro rapidinho, em uma hora ele estava de volta, só aqui na redondeza. Né? Então, Sim. esse problema também das pessoas, da facilidade, né? Melhor comprar do que plantar, você está entendendo? Às vezes o coentro já chega no sítio, já chega murcho, né? Vem da cidade para o sítio, não aguenta nem a temperatura da estrada. É. Ei, então, estamos chegando aos 40 minutos. Enfim, Eu queria que vocês fizessem aí uma fala de encerramento. Eu ganhei um tempo a mais aqui, né, do aplicativo. E aí vocês têm tempo de fazer aí umas considerações finais, tá bom? E já fica desde já o agradecimento aí à participação de vocês duas. certo. Terra tá aí, o Carlos fecha aqui e você conclui, tá Estou bom? aqui. Tá. No início eu ainda falava das questões das vaquejadas, né, que ainda estão presentes no sítio e tal. Só que, como tu falou, ainda teve umas transformações assim que eu considero bem radicais, né? A minha infância toda foi vendo e acompanhando cavalgar, aliás, vaquejadas, embora eu ache uma tortura e, enfim, eu não gosto de ver a cena, o cenário, mas eu gostava de ir para as barracas para tomar os caldinhos, então, enfim. Hoje não tem mais aquela coisa das barracas da vaquejada, a vaquejada que acontecia durante o dia, hoje é à noite, e vai não sei quantos dias de vaquejada, judiando com aqueles animais, os mesmos animais o tempo todo. Então, houve toda uma mudança, e agora, para variar, ainda tem o tal do piseiro, né? Assim, eu não tenho nada contra quem pisa, mas aquele negócio eu quero longe de mim, porque é poeira demais na vaquejada, é coisa que não me agrada. Então, assim, mudou o sentido. A vaquejada, ela hoje mudou o sentido completamente. As cavalgadas até que ainda consegue ter um pouco mais de tradição, né? Mas é de questões que a gente percebe que a nossa cultura camponesa tem se perdido, e é um desafio para a gente manter viva isso. Eu, lá na comunidade, eu costumo trazer alguns pontos, especialmente com os jovens, com as mulheres, para ver se a gente não perde tanta coisa, e aí a gente às vezes faz uma... É porque veio a pandemia e acabou praticamente com a nossa programação, mas a gente fazia uma tarde de conversa, de resgate, de valorização, para tentar manter isso vivo na juventude. Porque daqui a pouco a gente vai passar, né? E aí, eu não sei, hoje eu digo, eu não sei o que será daqui a alguns anos, assim, quando essa geração passar e os que ficarem, não sei se vão tocar. Por exemplo, hoje eu estou investindo, mas eu não sei se meus sobrinhos vão criar aquilo que eu estou fazendo hoje. É tanto que eu procuro envolvê-los em tudo, né? Já tem um que está todo interessado, tem um quintal produtivo, então é o que eu consigo deixar para eles, é isso. É a valorização do campo como um espaço bom de viver e conviver.
mas não é fácil, mas a gente vai conseguindo aos pouquinhos. É isso, obrigada aí. Então, Eu Pélia, também agradeço a oportunidade, de falar sobre esse tema, apesar de não ser do campo e não morar no campo, mas eu me sinto no campo. É a mesma coisa quando a gente faz as campanhas, né, contra o racismo, contra a homofobia. Não preciso ser gay, nem preciso ser negro para defender a causa, né, desse público. Então, é a mesma, eu vejo como o mesmo sentido. Eu não preciso morar no campo para defender a cultura do campo, né? Assim, a gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade para isso, porque eu acho que consciência muita gente tem. O que não faz é usar a consciência que tem. Então, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade para usar a consciência em relação a essas coisas que está envolvendo o campo, defende porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que é fundamental, porque há muito tempo, né, a gente cresceu vendo a questão do bullying, né, que agora é bullying, que antigamente não era bullying mexer com um jovem do campo chamado de matuto. Mas, assim, sempre o homem do campo, sempre as pessoas do campo foram menosprezadas, foram ridicularizadas, foram discriminadas, né? E a gente está vendo que o fruto disso tudo foi justamente os jovens crescendo, as crianças crescendo e querendo esconder a sua identidade por conta disso. Então, eu acho que é importante criar espaços para falar disso, né? É importante ter projetos que abordem os temas relacionados à questão do campo, porque é tanta coisa em evidência, é tanto problema desse país em evidência, e muitas vezes o problema do campo, que está instalado há muito tempo, fica um pouquinho para trás, né? E assim, a gente quase não encontra a oportunidade de falar em nome das pessoas que são do campo, em defender, em buscar, né, em correr atrás, em reivindicar o direito dessas pessoas. Então, eu acho que é louvável a iniciativa assim, de criar espaços que falem em relação às problemáticas do campo, que a gente sabe que são inúmeras, e uma das é essa questão da identidade cultural, da questão da cultura, né? Porque a cultura popular realmente está se perdendo, a gente vê cada dia mais, e com a tecnologia e tudo que vem acontecendo aí nesses governos que não têm preocupação nenhuma com os públicos, né? Porque assim quer que seja tudo igual, e a gente sabe que é uma diversidade muito grande, então não tem como a gente tratar o país desse tamanho, com tanta região e com tanta diversidade, da mesma forma. Então, acho que ter um olhar especial para o público do campo sempre vai ser bem-vindo, né? E assim, sempre vai ser importante. Então, eu agradeço a oportunidade e já me coloco à disposição para outros espaços. Pronto. E nessa luta, para encerrar, eu convido vocês, então, a vir no ano que vem, na noite de Santo Antônio, que aí eu vou diferenciar, né? Porque todo mundo São João, São Pedro. Não. Eu vou fazer uma fogueira no Santo Antônio, e vocês estão convidadas e tem que vir a caráter, e a gente vai ter milho verde, canjica, pamonha e forró pé de serra, tá bom? Uhul! E aí, o ano que vem, dia 12 de junho, né? A noite de São João de Santo Antônio é dia 13, né? Na noite do dia 13? É. Do dia 13. Então, estão todos convidados, e aí a gente encerra essa discussão aqui agradecendo aí também a Secult de Cajazeira, né? Que esse podcast é um produto, né, de um auxílio emergencial, né, do FUMINC, né, que devido à pandemia não pôde
acontecer como aconteceria todos os anos, com os projetos e tal. E aí é uma forma de fortalecer, né, os agentes culturais, as pessoas que vivem. Então, agradecer à Prefeitura Municipal de Cajazeiras e à Secult por ter aberto esse espaço, né? E agradecer mais uma vez a Maria Elza e a Perla. E muito obrigado e até a próxima. Ei, a gente pode fazer outros, certo? A gente pode fazer outros sobre outros assuntos. O que é que vocês acham? Beleza. Certo.